Colocasteis vossos pontos fixos na terra, quando ao invés eles estão no céu. Os fatos de onde moveis, o método da observação e o instrumento da razão, fecham-vos num círculo sem possibilidade de saída. Jamais discutistes vós mesmos e nem pensasteis. Nossa, como que chama? Essas conjugações que a gente não usa. Isso é coisa de linguista, né? Jamais discutisteis vós mesmos e nem pensasteis que se devesse superar vosso instrumento. Essa é a primeira coisa a fazer. Eu quebro os grilhões e escapo do círculo que vos haviam trancado vossa ciência e vossa filosofia. Era preciso quebrar de uma vez por toda esse anel. Análise e síntese, síntese e análise. E encontrar um ponto de partida fora de vosso relativo. Um sistema filosófico ou científico pode ser uma concatenação e uma construção perfeitas do ponto de vista lógico e matemático. Mas o ponto fixo, a base de onde partis, está sempre lá, no relativo. Por isso, vossas construções são em tão grande número e tão diferentes, todas prontas a ruir, logo que sejam deslocadas desse ponto. Muitas vezes, vos isolais numa unilateralidade de concepção, elevando-vos vós mesmos a sistema. É interessante isso no sentido de que, às vezes, a gente fica a forma só de pensar, né? Até o jeito da gente pensar e agir depende muito da nossa forma de cultura, a forma como a gente aprendeu. Eu falo isso porque quando você está conversando, por exemplo, eu que trabalho com ciência, vou conversar com um artista, até a forma de falar ou até a forma de conceber as coisas, a gente sem querer vai se fechando naquela forma de pensar, né? Então isso que a sua voz está chamando a atenção, da gente sair dessa caixinha, né? E transcender que há outras formas de olhar o conjunto como um todo, né? E aí ele está até falando assim, você fica nessa análise, síntese, síntese e análise. Por que não ir além disso, né? Foi isso mais ou menos o que eu percebi aqui agora. Eu estava conversando essa semana com o Ismael e tudo, que eu mandei um livro, depois eu posso pôr no grupo, chama Metanoia, que é a mudança profunda, quebra de uma forma de pensar e uma forma de sentir. Tudo está ligado ao pensamento, né? Por isso está ligado à cultura, né? Se a gente, chama a corrida dos ratos, se a gente não quebrar, se a gente mudar algumas coisas de comportamento, a gente não amplia a visão. Né? Então, por exemplo, na psicologia, se você está desorganizado, sua vida está desorganizada, você desorganizou de dentro para fora, mas para reorganizar tem que ser de fora para dentro. E você mudar seu ponto de vista, mudar o eixo de visão, é muito legal, mas para isso você tem que ter um porquê, na minha visão, né? Você tem que ter... Gente, se eu estou numa corrida dos ratos, eu não estou conseguindo sair do lugar, eu estou numa masturbação mental, vamos dizer assim, eu tenho que mudar esse meu ponto fixo. Da base de onde partir está sempre lá, do relativo. Por isso, vossas pessoas são sempre tão grandes, números tão diferentes. Então, se eu me elevar a Deus e buscar novos pontos de vista, eu vou ampliar a minha consciência, né? Ontem a gente estava até conversando um pouco sobre isso, né? Até o José estava participando quando ele estava falando dos 3 aspectos, né, da doutrina espírita, né? E como dentro da doutrina espírita há tantas visões diferentes, porque você não junta os 3 aspectos, né? Você tende a olhar mais um ou mais o outro, e você não tem uma visão ampla geral, né? Que é mais ou menos o que ele fala aqui, né? Você tem que ampliar o seu horizonte, você tem que ver em todas as direções, não numa só, porque você percebe mais coisas, e você percebendo mais coisas, você consegue compreender melhor.
E um ponto que eu queria também tá conversando esses pontos, né, que tá bem nesse assunto, é nessa parte quando ele coloca aqui e nem pensastes que devesse superar vosso instrumento. Essa é a primeira coisa a fazer. Isso aqui é muito ligado realmente ao trabalho do Baldi, no sentido de que o ser humano ele tem que começar a conquistar esses novos sentidos que eles têm. E daí, o entendimento mesmo é quando a gente começa a entender o corpo energético, o perispírito em seus vários corpos, né? Então, o momento em que o ser ele desenvolve, por exemplo, um desdobramento no corpo astral, os sentidos deles já se ampliam, são totalmente diferentes desses sentidos, porque a ciência, querendo ou não, ela ampliou os instrumentos. Quando se cria um telescópio de ondas de rádio, um microscópio, é uma ampliação desses instrumentos. O que a sua voz coloca é que o cientista do futuro, ele vai começar a desenvolver a sua instrumentação em outros sentidos que são muito mais amplos, e isso vai ser uma revolução na ciência. Já ali no corpo astral, existem todos esses sentidos. E se ele consegue um desdobramento ainda em corpo mental, aí é completamente além de nossas concepções, como que são esses sentidos, e a visão de universo muda completamente. Então, esse seria o superar o instrumento, é começar a trabalhar essa sensibilidade espiritual, essas capacidades inatas, a ponto de depois fazer pesquisa, aqui entre aspas, pesquisa da natureza, porque aí se torna um processo que, isso é até palavras mesmo de sua voz, que o cientista, o místico, no futuro vão ser a mesma coisa, né? Ele vai entrar e vai se tornar cada vez mais unificado com aquilo que ele quer aprender, e o próprio o próprio ser que ele está estudando, ele se abre, e aí ele consegue perceber nuances. Então, é um ponto que, também usando as palavras de sua voz, ele fala que, tal como Cristóvão Colombo pegou ali a caravela e foi descobrindo novas terras, entrando mar adentro, e descobriu aí todo um mundo novo, o momento que a gente começa a desenvolver esses instrumentos, são novas terras aí que tem todo uma variedade, vida diferente, e interações, informações e crescimento para a pessoa e para toda a humanidade, né? Então, sua voz vai trabalhar muito essa questão de que é necessário transcender esse instrumento para se chegar nesses outros estados. E eu vou dizer uma última coisa que eu já contei aqui, inclusive no grupo da sexta-feira, teve uma pessoa que teve junto com o Baldi. O nome dele é José, eu esqueci o nome todo dele. Ele que é o responsável pela editora, pela Fundação Pietro Baldi, a Fundapu. E ele era muito jovem, inclusive um estudante de física, ele é físico, e ele era quase que aquele aprendiz do Baldi. E aí teve uma vez, eles estavam numa praia, aí o Baldi passou a noite toda nos trabalhos espirituais dele, acordou às 5, né, e às 5 da manhã que terminou. Aí ele, olhando assim para o mar, falou assim: eu fui tão longe, eu queria tanto expor isso para o mundo, mas não tem nem palavras para expor tudo que eu estava vivenciando. Então foi um processo que foi a noite toda, 5 horas da manhã, ele contando isso ali pro José. Então era isso que eu queria compartilhar aqui. Mas nesse ponto que você estava falando, em que ele vislumbrou uma coisa tão bacana, mas que ele não tinha como descrever, será que a dificuldade que a gente tem por causa
da nossa vigília encarnado não é uma dificuldade que, muitas vezes, para a maioria, no caso, impede que você transcenda, como você está dizendo? Não, eu não entendi como é que é a vigília. Você é encarnado, né? Então, a gente está aqui agora, então, a gente está em estado de vigília, né? Somos homens, seres humanos. Então, isso causa um bloqueio nessas percepções, e não só uma dificuldade, como uma atração de coisas do dia a dia que atrapalham. Então, será que isso não é o suficiente para evitar que muitos de nós nem consigam chegar a esse estágio, né, de conseguir vislumbrar uma coisa tão... Com certeza, Silvio. O fato de estarmos encarnados nesse corpo físico, ele já é um filtro muito grande. Mas a humanidade, ela vai desenvolver esses sentidos, nessa mediunidade, e vai entrar nesses estados. Mas é aquele trabalho interno mesmo, né, que a gente vai realizar como humanidade. Então, vem essas figuras que estão bem na frente para falar assim, olha, tem um caminho por aqui, mas esse corpo físico, ele é uma verdadeira prisão, um escafandro mesmo nessas características do espírito. O Baldi, quando ele entrava em estados de êxtase, que ele diz que aqueles relampejos, aquele insight que é muito breve, que é uma visão de conjunto, e você volta... Com o tempo, a humanidade ela vai conseguir expandir e vai conseguir passar horas naquele estado, né? Então, é um estado de êxtase, onde ele está em desdobramento em corpo mental, né? E ali ele consegue trabalhar e investigar a natureza também, participar de trabalhos. Eu tive uns puxões de orelha, o Silvio sabe isso, né? A espiritualidade me chamou 3 vezes a atenção, 3 vezes, ó, vocês verem como eles queriam pedido que eu lesse a obra do Kardec, porque eu não tinha lido a obra toda, tinha vários livros que eu não tinha lido, e eles puxaram, e com 3 entidades diferentes, e teve uma que foi tão impressionante, porque ele colocou coisas da minha vida pessoal, para falar assim, olha, nós estamos querendo que você faça isso, e eu estou agora no último livro, li o livro dos Espíritos, que por sinal foi maravilhoso, realmente, todo esse processo que foi feito, agora eu estou no último, que é Obras Póstumas, que por sinal eu tô adorando, Obras Póstumas eu não tinha lido, e tem uma parte lá, eu tô exatamente na parte de emancipação da alma, que ele se aprofunda no livro dos Espíritos, ele já trabalha com emancipação da alma, e aí ele tem os vários tipos de emancipação da alma, então ele coloca a emancipação da alma, que é do corpo astral, né, que ele chama de... das características do médium sonambúlico, não é o sonambulismo que a gente chama, é a mediunidade de desdobramento. E ele coloca o último, que é o êxtase, que é o desdobramento do corpo mental. E aí ele está fazendo um estudo sobre o êxtase. E é bem interessante como ele já tinha toda essa visão dos novos sentidos, a visão de um mundo completamente diferente, e ele coloca até mesmo esse aspecto de que a pessoa quando volta, ele tem uma dificuldade para conseguir explicar, porque é um sentido diferente, né? Para fechar aqui a questão desse sentido, é como se todo mundo fosse cego e um abrisse o olho e falasse assim, olha, eu consigo tocar além do espaço das mãos. Aí a pessoa, como? A sua mão expande? Eu não sei, abre aqui, e eu percebo sensações, toques, que são diferentes desses toques que nós conhecemos. Aí a pessoa, mas como? Ou seja, está falando da luz. Eu não sei, mas é uma coisa diferente, e aí ele vai usando palavras daquele mundo, né? Eu tô tocando, e é como se fosse um som diferente do que nós escutamos. É um som que não é como as músicas, não é como as notas. Então, assim, não tem nem palavras para conseguir explicar aquele sentido que foi o da visão, né? O da luz, olhar à distância, ver cor. Mas aí agora me surgiu uma outra, não é nem dúvida, né? Um outro questionamento, né? Será que essa incapacidade, que até alguns de nós temos em alguns momentos, de passar por vislumbrar alguma coisa e não saber descrever,
Não é porque o sentido é diferente, uma forma é diferente. É porque, como você mesmo falou no início, é uma experiência individual. Então, aquele ensinamento é para você. Então, tu não consegue passar porque foi para você, é uma coisa individual. A experiência é sua. Tudo que nós estamos vivenciando aqui, né, eu estou escutando você, é uma vivência individual. Cada um está tendo aqui vivências individuais, e a partir daí a gente vai criando modelos. É igual que a gente estava falando ontem, dos modelos, tentando entender os padrões, as leis naturais. Então, realmente, é uma experiência individual de um sentido a mais, é só um sentido a mais que foi aberto, e ele tem uma percepção. Quanto mais pessoas começarem a abrir esses sentidos, vai começar a se modificar até a linguagem, as formas de comunicação, e vai perceber novos padrões, novas leis da natureza, mas é basicamente tudo que nós vivenciamos aqui, entre nós, nas nossas trocas, só que se abrir, começar a abrir novos sentidos, então é só uma ampliação disso que nós já vivenciamos aqui. É mais ou menos. Eu tenho uma experiência, eu não sei te explicar, mas quando você atinge aquela experiência, eu não preciso mais te explicar, você simplesmente entende. É mais ou menos isso. Por exemplo, uma pessoa chegou e tomou uma Coca-Cola. Aí chega para um local, uma tribo, assim, que ninguém nunca tomou uma Coca-Cola. Fala assim, olha, o gosto da Coca-Cola parece mais ou menos o néctar da flor misturado ali com, com tal frutinha. Aí o outro, tô entendendo. Aí quando chega, olha o exemplo que eu dei, né, da Coca-Cola, mas enfim. Aí toma a Coca-Cola e fala assim, agora eu tô entendendo o que você está falando. Mais ou menos isso que eu vejo igual você, sabe? Legal. Acho que está no parágrafo 6. Muitas vezes sabeis pelo poder da mente, mas depois vosso coração não segue junto. De que serve saber se não sabeis amar? Separais pesquisa e paixão, mas o homem é síntese feita de luz e calor. Além disso, como pudesseis crer possível chegar sozinhos, por força de análise e hipóteses, explorando os fenômenos com vossos sentidos, limitados. Há alguma coisa que ultrapassasse uma síntese parcial, isto é, a síntese máxima. A síntese máxima? O que tendes sob os olhos? Como podeis caber em vosso pequeno mundo terreno, todo mundo fenomênico? Entretanto, eu resolvo, mas mudando de sistema, arraso o método indutivo para substituí-lo pelo método intuitivo. Mas nem por isso deixo de dirigir-me e de ficar aderente à realidade, verdadeira base de qualquer filosofia. Eu vos digo, as realidades mais poderosas estão dentro de vós. Olhai o mundo não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Os métodos das quais tanto se ocupam certas filosofias, os métodos clássicos de pesquisa que vos parecem inabaláveis, já deram até agora todo o seu rendimento. São meios superados, que não vos farão mais progredir um passo sequer. Bom, eu não sou tão exagerado quanto ele, que não vai fazer progredir um passo sequer, né? De lá para cá, de 32 para cá, nós tivemos passos significativos usando só a análise, como é o método científico, né? O método das ciências exatas, principalmente, né? Mas, de qualquer maneira, é interessante ele colocar a questão de que, como que às vezes a gente quer separar, né, a razão da paixão, ou a razão da emoção, né, e é muito complicado isso, né, quando a gente quer separar de forma forte, isso machuca dentro da gente. Então, assim, nas áreas das ciências, quer queira, quer não, a gente é movido por, não só pela paixão de entender a natureza, né, mas todo modelo que você tem, toda hipótese que você faz, você tem
algo que te conecta anteriormente. Se a gente deixar a intuição aberta, a gente vai poder fazer conexões que antes a gente não fazia, né? A gente se limitava só àquilo que já existia, né? Para a gente transcender os modelos existentes, a gente tem que ir além, né? E para ir além, a gente tem que se permitir a conceber sentidos e percepções que vão além desse mundo nosso aqui, né? Alguma coisa assim. Não sei se eu viajei muito agora. Eu acho, o Paulo, que é o tal da inclusão. A gente exclui muito, né? É isso ou aquilo. É o que você está falando mesmo, né? Andar juntos, né? Porque o que fez Cristóvão Colombo buscar outros mares? Né? O homem tem que buscar novos conhecimentos, não ficar preso só senão não evolui também cientificamente. O homem tem que evoluir por todo, né? Espiritualmente, cientificamente. A partir do momento que a gente tem, eu acho que a união, a gente consegue fazer para o cientista, com a sua sensibilidade, por exemplo, você vai com a equipe, com alunos, leva para trabalho de campo e cria essas potencialidades, você vai ampliando, né? No mundo científico. Também. Sim. O Zé Alves faz um trabalho lindo em Petrolina, com os alunos dele. Ele tem a academia e tem o trabalho de prática mesmo, levando para a natureza e tudo, né? E buscando novas experiências, vamos dizer assim. E evolução. Sim, sim. Inclusive, o José Alves ontem estava mostrando para a gente a metodologia da bomba de biodiversidade. Acho que não sei se eu falei certo ou não, mas acho que é bomba de biodiversidade. Fantástico, fantástico aí o trabalho do José Alves. Bomba de biodiversidade. Legal. Às vezes causa estranheza, sabe? Teve um amigo que era da psicologia, mas bomba é uma explosão, é destruição, se fosse bomba de vida. É bomba, e ela, de certa forma, ela é inspirada no que a gente tem falado aqui, né? Porque ela, na verdade, passa para a ideia de todos juntos, né? Quando as plantas estão juntas, elas vão melhor, né? Então, a gente quebra o paradigma, né? Que é muito comum na agronomia, por exemplo, e na biologia clássica, que as plantas competem entre si. Olha para os nossos jardins, aí, tira essa planta aqui que é um mato, é uma erva daninha. E não existe isso na natureza. Não existe erva daninha. Elas sempre compartilham as coisas, né? Elas estão sempre uma ajudando a outra. Elas estão ensinando o tempo todo e eu mesmo não consigo prestar atenção o suficiente. O pouco que eu consegui prestar atenção, eu consegui desenvolver essa ideia. Um dia, quem sabe, um dia, né? Você fala isso, eu lembro de uma professora de botânica lá onde a gente trabalha, a Dulce, o Ismael. Ela fala que as plantas são extraterrestres, porque elas são seres completamente diferentes dos animais, né? Então, isso aí é tudo ET. As plantas têm uma conexão completamente diferente dos animais, né?